Olá, irmãos da paz do Senhor, estamos de volta, né, amor? Para responder mais umas perguntas. Só que assim, a primeira pergunta que a gente respondeu abriu portas para algumas questões. E a gente decidiu deixar bem claro, bem esclarecido, para que não reste nenhuma dúvida na cabecinha de vocês que estão nos assistindo, amém? Então vamos lá. A pergunta era, né, se é lícito um casal se separar mesmo quando não houve traição. Então nós respondemos essa pergunta e a questão desse vídeo é: pronto, houve traição, aconteceu adultério e agora é da vontade de Deus que eu me divorcie, sendo que houve o adultério? Essa pergunta é uma pergunta tipo aquela que os saduceus fizeram para Jesus, né? Quase que uma pegadinha para tentar derrubar você, se você não estiver atento, né? Que a pergunta vem como: se houve o adultério, é a vontade de Deus que eu me divorcie? E aí quando você fala da vontade de Deus, você acaba trazendo Deus para o seu problema, quando Deus não tem nada a ver com o seu problema, Ele é a solução. É verdade. Né? Mas as pessoas às vezes elas perguntam: é a vontade de Deus então que eu me divorcie? É a vontade de Deus que eu me case outra vez? Enfim. Mas vamos lá, nós dissemos que Deus ele é contra o divórcio. Então eu posso dizer para vocês sem nenhum medo de errar que o divórcio nunca vai ser uma opção para Deus. Né? Porque Ele é contra isso, Ele é contra o divórcio. Então, na mente de Deus, divórcio nunca foi uma opção. Então quando a pessoa fala assim: pastor, é a vontade de Deus que eu me divorcie, ele adulterou, ela adulterou. Enfim, vamos imaginar uma cena de alguém que passou por um adultério, naquele dia que estaremos diante de Deus para prestar contas da nossa vida aqui na terra, né? Daquilo que fomos chamados para realizar para o Senhor aqui na terra. Imagine uma pessoa fazendo uma pergunta para Deus assim: Senhor, a minha esposa foi pega em flagrante adultério e eu me divorciei dela e casei com outra pessoa. Eu cometi adultério? Eu tenho certeza que Deus vai responder para essa pessoa: não, você não cometeu adultério. Com certeza. E está respaldado pela palavra. Você tem respaldo pela palavra para o que você fez. Mas se essa pessoa, por acaso, ela mudar a pergunta para Deus e, embora seja a mesma situação, ela disser para o Senhor assim: Senhor, eu peguei a minha mulher em flagrante adultério e eu me divorciei dela. Isso era a sua vontade para a minha vida? Deus vai dizer: não, meu filho, não era vontade minha para a sua vida. Então a gente às vezes a gente quer usar a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu costumo dizer que ela é uma só, porque Deus ele não varia, Ele não está mudando. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Então Deus não está tendo a sua vontade sendo alterada por conta daquilo que eu faço. Né? Então Deus ele não muda. Então a vontade de Deus ela é uma só. Agora nós conhecemos aquilo que nós chamamos de vontade permissiva, e falamos sobre vontade permissiva. Eu até não gosto muito desse termo vontade permissiva, porque eu estou associando a algo que Deus queria. Mas na verdade Deus ele tem permissões, Ele dá algumas permissões, sim, Ele dá algumas permissões. Mas eu não posso associar isso à sua vontade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e um divórcio não se enquadra nisso, em lugar nenhum. Então nós cremos que eu preciso olhar para essas situações desvinculado do que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E um divórcio não está nos planos de Deus para a sua vida e para a vida de ninguém. Amém. Então, se houve traição, é da vontade de Deus que a pessoa se separe? Não. Vontade de Deus nunca é divórcio, nunca é o casal se separar. Sim. Amém? Deus, ele é um Deus de aliança e ele é poderoso para restaurar a aliança, independente do que aconteceu. Agora, nós também não estamos fazendo apologia à traição. Nós estamos dizendo: pode trair porque mesmo assim você tem que ficar junto com a pessoa. Exatamente. Não é isso. A gente só está mostrando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como meu esposo falou. E Ele é um Deus de aliança. Ele leva a sério a aliança muito mais do que nós imaginamos. Né? A nossa cultura brasileira não tem essa visão de aliança como algo tão forte. Mas Deus leva muito a sério. Então para Deus eu creio que é muito mais da vontade de Deus Ele restaurar uma aliança quebrada do que desfazer aquela aliança e fazer uma nova com outra pessoa. Exatamente, e Deus nos prova isso, né? Porque o homem ele veio quebrando alianças com o passar do tempo. E à medida que o homem estava quebrando a aliança, o comportamento de Deus não era virar as costas para o homem, era estabelecer nova aliança na tentativa de resgatar. Amém. Então a gente tem que entender que não é a vontade de Deus, mas pode ser a sua vontade.
Se você passou por um adultério, né, sofreu nessa área de adultério, embora não seja a vontade de Deus, pode ser a sua vontade, você pode se divorciar e você não vai ter nenhuma acusação da palavra quanto a isso não. Você não vai estar em pecado em relação a isso. Exatamente. Não vai ser culpado diante de Deus em relação a isso. Exatamente. Então, nos vemos no próximo vídeo. Espero que eu tenha deixado mais claro para você. Um beijão, nós te amamos. Tchau.